Olá, meu nome é Letícia Morim Leite, eu sou estudante de Bioquímica na Universidade Federal de Viçosa e, como trabalho submetido ao Simpósio de Integração Acadêmica da UFV de 2025, vou apresentar neste vídeo o meu trabalho de adaptação de escopo de kombucha visando a produção de vinagre de café sob orientação da professora Monique Renan Weller. O grão de café ele é composto por diversas camadas, sendo o grão sua camada mais interna e estando este revestido pela película prateada, o pergaminho, a mucilagem, a polpa e a casca, que são camadas que, além de fornecer nutrientes para o grão, também funcionam como camadas de proteção contra agentes externos. Após a colheita, os grãos eles podem ser submetidos a duas vias distintas de processamento. A via seca, na qual os grãos não têm contato com a água em nenhuma etapa, com exceção da etapa de lavagem, que é realizada logo após a colheita para a remoção de possíveis sujidades, como folhas, galhos, terra, ou ele pode ser submetido à via úmida, na qual todo o processamento é realizado com o grão em contato com a água, que é utilizada para separação dos grãos por densidade, descascamento, despolpamento e, se de interesse do produtor, também uma etapa de fermentação. Independente de qual via o grão segue, diversos resíduos são gerados durante o processamento, como a casca, a película prateada e a polpa, que são camadas que estão revestindo ali o grão, que restam após o processamento, então são considerados resíduos hoje. A própria borra também, resultante do preparo da bebida, hoje já é considerada um resíduo. E as águas resultantes do processamento, seja da etapa de descascamento, de despolpamento ou de fermentação, também é um resíduo gerado em grandes quantidades atualmente. Devido a isso, e também considerando o grande montante de café que é produzido em uma safra anual, diversas estratégias para reaproveitamento desses resíduos estão sendo traçadas, então eles passam a ser chamados de subprodutos. Eles hoje são utilizados seja em formulações alimentícias ou ração animal, até na indústria de cosméticos e indústria química. Entretanto, as águas residuais dos processamentos dos grãos, elas ainda não possuem uma estratégia de reaproveitamento, sendo então um dos resíduos que, além de ser gerado em grande quantidade, é descartado de forma inapropriada no meio ambiente, gerando grandes impactos ambientais. Devido a isso, foi desenvolvido no Laboratório de Processos Bioquímicos e Fermentativos da UFV uma proposta de um novo produto que utiliza as águas residuais do processamento dos grãos como matéria-prima, sendo este o vinagre de café, que atualmente já é um produto protegido por depósito de patente. Mas o que seria um vinagre? Um vinagre é um produto de duas fermentações sucessivas, uma fermentação alcoólica inicial seguida de uma fermentação acética. Tradicionalmente, o vinagre é produzido por uma produção semi-contínua, na qual, após realizada uma primeira fermentação, parte dessa fermentação é utilizada para dar início a uma nova fermentação. Então, esse processo é contínuo e continua de fermentação para fermentação. Ou pode ser utilizado o método de Orleans, na qual o vinagre é produzido em repouso e os micro-organismos que estão ali presentes, que acidificam o mosto, eles se depositam na interface líquido-ar, formando a mãe do vinagre. Entretanto, para a produção do vinagre de café também foi proposta uma nova metodologia, na qual é utilizada um scoby de kombucha como inóculo, que nada mais é que uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras, sendo os principais gêneros presentes Gluconobacter, Acetobacter e Zygosaccharomyces, que possui diversos micro-organismos que, à medida que eles vão utilizando o etanol e a glicose presente no mosto para sintetizar ácido acético, alguns gêneros de micro-organismos também sintetizam celulose na interface líquido-ar, e é nessa celulose que os micro-organismos eles ficam retidos e vão acidificando o mosto para a produção do vinagre. Para esse trabalho, então, a metodologia utilizada foi a obtenção da água residual de fermentação do café do tipo arábica, da região de Rio Claro, no Espírito Santo, que, após coletada, foi submetida à filtração a vácuo para a remoção de possíveis sujidades e seguiu para o preparo do mosto da fermentação acética. No preparo deste mosto foi utilizada a padronização já feita no laboratório, que é a adição de açúcar, normalmente a 2%, para deixar o Brix em 15%, a adição de álcool de cereais para padronização do teor alcoólico em 8%,
A adição de vinagre de arranque para a redução do pH, para que ele fique inferior a 4,7, e a adição de um SCOBY, até então não utilizado para a produção de vinagre de café. Essa fermentação seguiu por alguns dias e durante ela foram realizadas análises de acidez total, pH e Brix. Finalizada essa fermentação, o SCOBY resultante ele foi retirado e utilizado para uma nova fermentação. Então, o SCOBY que antes ele nunca tinha sido utilizado para a produção de vinagre de café, agora ele sai de uma produção do vinagre de café para uma nova produção do vinagre de café. Ou seja, ele já foi adaptado às condições do mosto descritas anteriormente. Durante essa fermentação, também foram realizados testes de acidez total, pH e Brix, e foi acrescentada uma análise de concentração de etanol e ácido acético por cromatografia líquida de alta eficiência. Então, os resultados obtidos para a primeira fermentação foi que, passados 15 dias, a acidez total ela estava entre 1 e 1,5, não apresentando, então, uma acidez significativa para o produto ser considerado vinagre. Ou seja, o SCOBY e os micro-organismos ali presentes no SCOBY, eles em 15 dias não conseguiram transformar o etanol e a glicose presente em ácido acético de forma significativa para que, passado esse tempo, o produto obtido fosse considerado vinagre. Então, finalizada essa fermentação, passados esses 15 dias, que observou-se que a acidez não foi significativa, o SCOBY foi retirado e iniciou-se uma nova fermentação, que, como resultado, nós temos algo completamente diferente. Vemos, neste caso, que a acidez ela foi significativa, ela houve um aumento em relação à fermentação anterior, de forma que a acidez final ela ficou ali em cerca de 4 gramas de ácido acético por 100 ml. Para confirmar que o produto ele pode ser considerado vinagre pela legislação, foi realizada uma análise em HPLC da concentração de ácido acético, que tivemos como resultado que no dia 21 da fermentação 2, tivemos 4,765 gramas de ácido acético a cada 100 ml do produto. Então, o produto obtido na segunda fermentação, ele já pode ser considerado vinagre, diferente da primeira fermentação realizada. Ressalta-se aqui que no dia 21 foi realizada a análise de acidez total, mas o pH só foi possível realizar até o dia 15, devido a problemas no equipamento após esse dia. Mas, assim como a acidez que aumentou, é possível observar que o pH houve uma redução. Então, garantindo a caracterização do produto como um produto de acidez baixa. Podemos comparar aqui, então, um gráfico com o outro, podemos observar que, estando na mesma escala, a acidez da fermentação 2 ela foi muito superior à acidez da primeira fermentação. Então, concluímos com isso que é possível sim produzir vinagre utilizando o SCOBY de kombucha como inóculo, é uma metodologia viável, mas que a adaptação do SCOBY às condições do mosto influencia na fermentação acética. Vemos que na fermentação 1, que o SCOBY ele não tinha contato com as condições do mosto, de teor de álcool, teor de nutrientes, ele não conhecia essas condições, então em 15 dias ele não conseguiu acidificar o mosto de forma significativa. Mas, a partir do momento que a gente tira o SCOBY da primeira fermentação e coloca ele numa nova fermentação, ele já conhecia as condições daquele mosto, então ele conseguiu, de forma efetiva, utilizar os produtos que estavam ali presentes, como o álcool e a glicose, para convertê-los em ácido acético de forma eficiente. Então, essas são as referências para a construção deste trabalho. Muito obrigada.